Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre a ferida do abandono. Vamos ouvir essa canção enquanto as pessoas vão chegando. Quem nunca sentiu, né? Aquele arrepio na espinha só de pensar em ser deixado para trás. Será que eu sou amado o suficiente? Bem-vindas, meninas. Bel, vai me dando um retorno. Como que tá? Bel, eu te enviei o convite. Bel? Entrando novamente? Eu ainda não te vejo, mas e agora como está o som? O som tá bem. Agora o som tá bom. Não estou te vendo também. Ai, que Mas o som, bom. aquela hora estava repetindo e atrasado. Aí não tinha como. Sim. Mas tá bom, vamos dar continuidade então. Eu vou deixar tocar só um pouquinho o louvor, Isso. porque eu quero, a gente é bom mexer um pouquinho com essa parte emocional. Então ouça bem esse louvor, porque Deus pode ter uma resposta para você hoje. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda, Elaine. Por mais que essa dor esteja aí, você está se sentindo rejeitada, abandonada, ouça isso. Bem-vinda, pessoas maravilhosas. Bel, é um prazer estar aqui com você novamente. Isso. Como está o tom para todo mundo? A sua voz está bem. O louvor estava baixo, mas agora a sua voz está bem. Mas eu quero cumprimentar todos com uma boa noite, que Deus esteja abençoando nesses poucos momentos que estaremos aqui, olhando as nossas feridas, as nossas dores e buscando a cura, né? Que esse é o Sim. nosso intuito nessa live, nesse encontro com elas, para nós estarmos trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções e trazendo a cura para cada um de nós. Que essa noite, esses momentos aqui nessa live sejam de bênção para cada um de nós. Amém. Como eu tinha dito daquele início, o abandono, ele ocorre quando o indivíduo experimenta uma falta de cuidado emocional ou físico por parte de pessoas significativas na nossa vida. Nas lives anteriores, quando nós tratamos da rejeição, vocês viram que a rejeição ela ocorre com o mesmo sexo. Por exemplo, eu teria a rejeição por parte da minha mãe. No abandono, é com o sexo oposto. Eu sentiria o abandono por parte do meu pai. E aí que entra essa ferida paterna, todo o sentimento que a questão do abandono traz. Muitas das vezes, esse abandono ocorre como? Realmente por físico, né? Que por ausência desse pai, ou muitas das vezes emocional, aquele pai está em casa, mas eu, como criança, interpretei e recebi
segundo os meus afetos, uma ausência. Houve ali uma ausência emocional, então eu me senti abandonado. Bel, você quer falar? No olhar de uma criança, no seu entendimento, quando ela se sente rejeitada ou abandonada, é que a culpa é dela. Por isso que essa ferida é tão séria nas nossas vidas, né? Que a Sim, criança, ela pensa que ela está sendo rejeitada porque ela é uma inútil, porque ela não tem valor, ou não há algo bom nela. Então ela se sente rejeitada, se sente abandonada. E a compreensão de que a culpa não é dela traz a cura, traz a libertação. Por isso que nós devemos ter um autoconhecimento, sabemos se existe mesmo essa dor do abandono no nosso coração, na nossa vida, encontrar aonde é que nós sentimos essas dores para que elas sejam curadas e as nossas vidas sejam ressignificadas, né, as nossas dores do abandono. Isso é muito importante. Eu gostaria de deixar aqui, Adriana, que a dor do abandono, ela se manifesta de várias maneiras. Ela se manifesta no medo, na solidão, na dependência emocional, na dificuldade em confiar, na necessidade do controle e na autoestima frágil. Por isso é tão importante nós olharmos, né, temos esse autoconhecimento, ver se há em nós essa dor, esse sentimento de abandono, para que sejamos curados, para que busquemos a cura, porque parece a cura da ferida é um processo desafiador, sim. mas ela é possível. Então, é necessário nós reconhecermos as nossas dores, aonde elas aconteceram, para que possamos ressignificar e sermos curados dessa dor, desse sentimento que trazem tantas consequências para nossas vidas. Exatamente. Essa questão de negação, né, Bel? A negação ela pode levar alguém a negar a profundidade do impacto emocional que é o abandono. Então, muitas das vezes eu estou ali sentindo aquela dor, mas eu não reconheço dentro de mim. Só que é igual nós vamos trazendo os pontos, né? Quem ainda não assistiu às lives anteriores, assiste, por favor, assim, para vocês irem entendendo como essas raízes vão causando essas feridas na nossa vida. Então, tem muitos sentimentos, muitos comportamentos que vão ser semelhantes, né? Parecidos, mas o abandono, ele traz justamente a máscara do dependente. A rejeição é a máscara do escapista, né? Como nós falamos, ou seja, eu vou fugir. O abandono não, é a máscara do dependente. Então, eu dependo do outro. E muitas das vezes essa dependência traz relações tóxicas, às vezes por você não se achar amado o suficiente, por ter medo de ser abandonado. E esse medo é tão grande, esse medo da solidão, porque o medo do dependente é um medo da solidão. Esse medo é tão grande que eu me coloco num lugar onde me tratam de maneira, muitas das vezes, baixa, mas eu fico ali por quê? Porque eu tenho medo de sair, porque eu tenho medo de ficar sozinho. E essas consequências, elas trazem baixa autoestima, autocrítica. A pessoa que tem a ferida do abandono dependente, ele tem uma autocrítica muito grande, ele se cobra demais, se culpa por coisas que não são dele, por quê? Porque se eu não fizer, vão me abandonar. Muitas das vezes a outra pessoa, quando, por exemplo, está num relacionamento tóxico, né, Bel? Às vezes Sim. aquela pessoa está subjugando, mas o dependente ele traz o quê? A culpa toda para si. E é um sofrimento, infelizmente, contínuo. E muitas dessas pessoas têm dificuldades de estabelecer vínculos saudáveis que está dentro disso. Eu fico no lugar onde estão me machucando para não me sentir sozinho. Tem problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Quem que dentro de quadros como esse não vai sofrer uma ansiedade? Não vai entrar numa depressão? Muitas das vezes não é nem uma depressão, aquela... como que posso dizer, Bel? Por quadros assim, familiares, né? Só que olha só, dentro desses sintomas emocionais, os
sentimentos que vêm é de uma depressão, e se a pessoa não cuida, ela pode realmente abrir um quadro de depressão. Então, e os padrões repetitivos de comportamento, que são os padrões de abandono. Se eu vim de uma figura de abandono, eu reforço esse abandono. Então, se a pessoa não está me abandonando, eu mesmo me abandono. O sentimento de abandono, ele é muito difícil, principalmente para uma pessoa que é dependente emocional. O que acontece? Quando ela é abandonada, novamente, né, se ela sofreu um abandono quando criança, e depois adulta, ela sofre um abandono por alguém, por um relacionamento, teve um relacionamento e foi abandonada, o que ela se sente? Ela se sente como se tudo que ela tivesse feito não tivesse significado nada, que ela tivesse perdido um tempo, né, com a pessoa, entregado toda a sua vida e não teve nada em troca, foi abandonado. E esse sentimento é que leva as pessoas à depressão, porque aí fica Sim. com medo de ter um novo relacionamento, achando que não há relacionamentos saudáveis, que vai ser abandonada novamente, e ela própria se abandona. Ela própria se Sim. abandona no seu autocuidado, né, no seu valor, e isso vai levando a pessoa à depressão. Por isso é muito importante nós reconhecermos esses sentimentos em nós, né, esse comportamento, essas feridas de abandono que existem em nós. Porque a cura só vai acontecer quando nós reconhecemos que nós temos essa dor, que passamos por essa dor, seja quando criança, seja com adolescente ou já adulto, nós passamos por uma dor de abandono e essa ferida está dentro de nós. Então, quando nós reconhecemos e olhamos aonde foi que nós sentimos a primeira vez a dor do abandono, que fomos abandonados, e procuramos ressignificar, começa a vir a cura. Então, nós buscamos, né, a cura para esse sentimento tão doloroso. Creio que é muito doloroso. Eu, hoje, assim, estudando, estava pensando em muitos casos de pessoas que são adotadas. Elas são adotadas e muitas vezes são bem cuidadas, são amadas até mesmo mais que um filho do ventre, um filho biológico, são amadas, mas que se sentem abandonadas, se sentem rejeitadas. Quando eles ficam sabendo que foram adotadas, o sentimento de abandono é tão grande que elas desejam ardentemente conhecer os seus pais biológicos e vão atrás. Antigamente eu ficava pensando assim, poxa vida, é uma falta de amor, de consideração por quem adotou, mas na verdade é um sentimento que existe dentro da pessoa, daquele abandono, que quer saber por que foi abandonada, por que foi deixada para ser adotada. Se acha assim inferior, se acha frágil, inútil e quer saber de toda maneira, quer conhecer os seus pais biológicos para saber por que foi abandonado, por que vocês me abandonaram, né? Qual é a causa? Eu não tinha valor para vocês, então eu creio que é o sentimento de abandono. Quando eles têm conexão novamente com seus pais biológicos, muitas vezes entendem o porquê que foram deixados para ser adotados, então vem essa compreensão, vem essa cura. Por isso é importante, né, nós conhecermos onde fomos feridos e saber o porquê. Que a visão, quando acontece o abandono quando é criança, a visão de uma criança é diferente de um adulto. Ela se sente abandonada, se sente valor, sem valor, inútil, e se cresce com esse sentimento, é que leva uma dependência emocional, muitas vezes num relacionamento abusivo, para não ser novamente rejeitada, né, Adriana? Exatamente, e é justamente isso. Quando o dependente ele se sente abandonado, ele acha que não é suficientemente importante para merecer a atenção do outro. Então, olha só como essa visão, ela deturpa a identidade.
né? Porque igual nós temos assim, que o maior medo do dependente é a solidão, tanto que ele está convencido de que é incapaz de administrá-la. Olha só como isso é forte, porque é por isso assim que nós gostamos de trabalhar muito a solitude, né, Bel? Porque a Verdade. solitude não é solidão. E uma das formas do dependente sair dessa ferida é trabalhar a solitude. Porque a pessoa se acha tão incapaz de administrar isso que ela está necessitando dessa atenção doentia, muitas das vezes, das pessoas. E por isso essas pessoas se agarram aos outros e faz de tudo para chamar atenção. Muitas das vezes tem pessoas que ficam doentes, mas é o quê? Aquela necessidade. E às vezes você atende essas necessidades, você vê que a pessoa acalma, por quê? Não é necessidade de ser cuidado, é necessidade dessa atenção, desse apoio. Ela conseguiu o que ela queria. Mas quão triste não é, né? Você passar uma vida sendo subjugada por dores. Tanto que as manifestações do abandono, as emocionais são tristeza profunda, ansiedade, medo intenso de ficar sozinho, sensação de vazio. Quantas vezes você tem esses sentimentos aí que a gente traz a parte lá, eu estou em depressão. Se não cuidar, é igual nós dizemos, vai trazendo o quadro. Mas muitas das vezes o que você está sentindo é emocional, é na alma. Sua alma está ferida a tal ponto que seu corpo está gritando. Os comportamentais, apego excessivo, necessidade constante de validação, evitar e muitos evitam relacionamentos para não se machucar. E é onde vem o físico, né? Dores, insônias, fadigas, todas as situações de ansiedade. Sim. Então, olha só, o que um olhar, né? Um olhar sério Você é vê, necessário. e o comportamento, aquele que tem o sentimento de abandono, ele tem um comportamento destrutivo, tem insegurança no relacionamento, Muito. autossabotagem, medo de intimidade, e o abuso de substâncias, de drogas e álcools, comportamentos imprudentes de perigo para chamar atenção, afeto de maneira errada e não saudável. Olha que quantas consequências trazem, né? Por isso que é importante nós abordarmos esses temas, porque muitas vezes nós encontramos pessoas com esses sentimentos, com essas reações e não sabemos por quê. E às vezes está lá dentro uma dor que está guardada e que nem mesmo a pessoa sabe, porque está no inconsciente muitas vezes, né, Adriana? E ele não consegue, a pessoa não consegue se libertar desse sentimento. E é muito importante, né, nós temos esse conhecimento, de buscarmos ajuda, se nós olharmos e vemos que há esse sentimento em nós, e nós buscarmos ajuda na terapia, né, que pode nos levar a um verdadeiro conhecimento de nós mesmos, numa autoavaliação, para melhorarmos a nossa própria autoestima. Exatamente, porque se você não se sente amado, você não se sente capaz. Então, o dependente, ele não tem uma capacidade, acredita que não tem essa capacidade de conquistar. Tanto que, quando essa ferida está profunda e ele começa a conquistar alguma coisa, a máscara vem, os mecanismos de defesa, né? Ele começa a sofrer uma paralisação, por quê? Porque eu estou experimentando algo que eu nunca experimentei na vida. Eu não sei se eu vou dar conta disso. Você se vê nesse quadro de estar vivendo uma situação que você está conseguindo fazer coisas que você não fazia antes, mas de repente você se vê paralisada, bloqueada. Parece que algo te puxa, te prende, por quê? Porque o seu mecanismo de defesa está ali. Tanto tempo você vivendo aquela ferida, tanto tempo se sentindo abandonada, se abandonando, como a Bel trouxe, né? Porque você se abandona. Você deixa de fazer coisas por você, tem que ter sempre alguém ali, ó, minando, né? Sugando. Aí quando você vê que você
tem a capacidade de romper, você não acredita. E isso trava. Aí vai o quê? Vem aquela sensação novamente, aqui para baixo, aquela tristeza. Porque a emoção mais vivida pelo dependente é a tristeza, como vocês viram aqui, uma tristeza profunda. E ele a sente no fundo de si sem compreender e nem consegue explicar de onde vem aquela tristeza. É por isso que muitos, às vezes, sabe o que acontece? O dependente ele tem medo de loucura, de ficar louco, porque olha como é forte. Eu sinto a tristeza tão grande que eu não sei de onde ela vem e não sei explicar o porquê. Então são muitas incógnitas. O que acontece com a mente? Se a minha mente está fechada, eu não sei de onde vem, então algo está errado comigo, o problema sou eu. Então, e ele procura abastecer o quê? Para não sentir essa tristeza profunda, está sempre na presença do outro. Só que qualquer ser humano pode se sentir sozinho, mas sem sofrer em demasia com isso. Né, Bel? Uhum. A dor do abandono, quando investimos muita da nossa energia no outro, abandonamos a nós mesmos, tratamos a nós mesmos como menos importante que o outro. Por isso a dependência. Sim. Essa dor, então a pessoa que tem o sentimento de abandono, ela se sente menos importante do que a outra pessoa. Acaba fazendo tudo para outra pessoa para não ser abandonada novamente. E se acaso vier ser abandonada, a dor é imensa. Por isso que muitas Sim. pessoas, quando termina muitas vezes um relacionamento, vão até mesmo à depressão. Sim. Porque investiram tudo da sua vida, tudo que podia na pessoa, e de repente essa pessoa a abandona, a dor é imensa, a dor é dobrada, triplicada, porque muitas vezes, essa pessoa foi abandonada. Por isso que a dor é tão intensa. Exatamente. A pessoa dependente, ela chora com muita facilidade, sobretudo quando fala de seus problemas e aflições. Sabe aquela tristeza profunda lá, que a pessoa não consegue explicar? Então, olha só como as nossas emoções vão sobressaindo. Só que muitas das vezes, nesse pranto, a pessoa ela pode acusar os outros, né, dos seus problemas. Muitos acusam até Deus de abandoná-las. Porque se a minha ferida é com meu pai, que é uma figura masculina, para quem eu vou transferir? Para Deus. Porque Deus, ele é tratado como pai e é uma figura masculina de autoridade. Então, se meu pai me abandonou, Deus me abandonou também. Tanto que o dependente ele costuma temer toda forma de autoridade. Olha só, se eu estou acusando Deus de me abandonar, é uma máscara que eu estou colocando, uma forma de autoridade. Então, só que ela nem imagina que alguém que exibe uma voz autoritária, o que ela pensa? Que essa pessoa vai perder tempo comigo, porque o dependente, ele é o quê? Ele fica ali em cima. E uma pessoa geralmente autoritária, ela tem geralmente um ar mais frio. E essas pessoas dependentes, elas querem o quê? Pessoas quentes, para serem acolhidas, abraçadas. E muitas vezes essas pessoas são manipuladas, né, por essa dependência, porque desejam tanto estar perto, ser queridas, ser aceitas, muitas vezes fazem coisas que não desejam fazer para agradar o outro, para não perder um relacionamento, por causa da dependência emocional. Adriana, vamos dizer aqui umas dicas para enfrentar a ferida do abandono. Sim. Que nós, primeiramente, nós temos que desenvolver o autoconhecimento, né? Quando nós percebemos que há essa dor do abandono,
há esses sintomas que nós já falamos em nossa vida, né? Medo, solidão, dependência emocional, dificuldade de confiar, necessidade de controle e baixa autoestima, uma autoestima frágil. Se nós identificamos esses sentimentos em nós, é porque certamente temos esse sentimento de abandono. Então, é necessário um autoconhecimento. Se conhecermos e compreendermos a origem da ferida, quando ela nos afetou e por que nos afetou, né, é o primeiro passo. É o primeiro passo para a cura, nós reconhecemos que temos essa dor do abandono, onde ela aconteceu, é o primeiro passo para nós caminharmos para a cura. A partir do momento que nós reconhecemos essa dor e desejamos curar, que muitas vezes pessoas vêm até nós se queixando de alguma coisa, mas não reconhecem a sua dor, não reconhecem a sua dor de abandono, acham que tudo estava bem, tudo passou bem, tudo não aconteceu nada em sua vida, mas o abandono está lá dentro, está recalcado. E então é necessário nós reconhecermos que tem essa dor, aonde aconteceu, para que possamos buscarmos a cura. O desenvolvimento da nossa autoestima. Que quando nós temos esse sentimento, quando a pessoa tem o sentimento de abandono, a sua autoestima é baixa, como já foi dito aqui, né? Como já falei, que ela se sente uma pessoa inútil, desprezada, se sente culpada por ter sido abandonada. Então, a sua autoestima é baixa, acha que sempre é dependente do outro, que o outro sempre é melhor que ela. Então, é necessário um desenvolvimento da sua autoestima, de enfrentar, né? E é fundamental reconhecer as qualidades e o nosso valor. Eu sempre falo assim, é muito fácil nós olharmos os defeitos e as qualidades de outras pessoas do que olharmos para nós mesmos. Então, é necessário, nessa hora, para desenvolvermos a nossa autoestima, nós temos que olhar as nossas qualidades. Muitas vezes nós olhamos, o outro, que nós estamos dependendo emocional, a pessoa está dependente emocional dele, acha ele melhor, e esquece de olhar os seus valores, de valorizar, se dar valor àquilo que ela é, olhar as suas qualidades. Por causa de cada um de nós temos as nossas qualidades. Como você já iniciou falando, né, colocando um hino aí de quanto nós temos valor diante do Senhor. Se nós olharmos e vermos o nosso valor, reconhecermos o nosso valor, vemos as nossas qualidades, isso vai levantar a nossa autoestima, porque a palavra de Deus diz assim que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Quando eu estava iniciando assim, um estudo sobre o abandono, eu me lembrei das últimas palavras de Jesus na cruz, Adriana, que ele falou assim, Deus meu, por que me abandonaste? Sim. Ali na cruz ele se sentiu abandonado. Então, em todos os aspectos da nossa vida, o Senhor conhece, todas as nossas dores Ele conhece, Ele passou por cada uma das dores. Ele foi rejeitado, Ele foi desprezado, e Ele sentiu o abandono do Pai ali na cruz do Calvário. Olha que tremendo isso. E eu falo assim, que quando Ele ressuscitou, as marcas, né, as feridas que Ele levou ali na cruz, ficaram no seu corpo, mostrando, né, para nós, eu também fui ferido, eu fui ferido por você, eu levei as suas dores, eu levei as suas feridas ali na cruz do Calvário, e por amor a nós, né, Ele conhece, o Senhor, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas enfermidades, Ele
conhece o valor que nós temos. Ele não passou em vão, ele não morreu em vão, ele não sofreu ali na cruz toda aquela dor, todo aquele sofrimento à toa. Mas ele passou toda aquela dor, todo aquele sofrimento, todo desprezo, toda rejeição, todo abandono, abandono do próprio Pai, por amor a nós. Olha o nosso valor. Olha o quanto nós somos valiosos para o Senhor. Acima de tudo, nós temos que olhar esse valor, reconhecer as nossas qualidades, ver o quanto nós somos preciosos para o Senhor. A palavra de Deus, ela fala assim que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E quando nós reconhecemos nosso valor, nós começamos a viver a vida e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós. Aprender, né, outro passo para a nossa cura, aprender a confiar. É importante aprender a confiar nas pessoas e acreditar num relacionamento saudável, que isso é possível. Porque a pessoa que foi uma vez abandonada, ela tem medo, né, novamente, de ser abandonada e muitas vezes não acredita num relacionamento saudável. Mas para nós obtermos a nossa cura, nós temos que acreditar que existe um relacionamento saudável. Quando nós nos valorizamos, quando nós olhamos as nossas qualidades, os nossos valores, nós podemos ter um relacionamento saudável. Porque nós não vamos estar dependendo emocionalmente de outra pessoa, do que a outra diz, ou querer fazer tudo para outra pessoa como se ela tivesse mais valor do que nós. Mas vamos dar valor a nós mesmos e poderemos ter um relacionamento saudável, que existe o relacionamento saudável, é necessário acreditar e aprender a confiar. Aprender a confiar num relacionamento saudável. Buscar apoio, né? Quando nós percebemos que temos todos esses sintomas de dores emocionais do abandono, nós devemos buscar apoio numa terapia e buscar alguém que possa nos ajudar a sair das nossas dores, ajudar a curar as nossas dores, as nossas feridas, praticar o autocuidado, né? Isso é importante. Nós nos cuidarmos, porque a pessoa que tem esse sentimento de abandono, ela entrega-se tudo a outra pessoa, achando que a outra pessoa tem mais valor do que ela, e acaba se descuidando de si mesma, de se cuidar emocionalmente, se cuidar espiritualmente, se cuidar fisicamente, né? Se ela própria se abandona. Então, para haver cura, para haver um restabelecimento, uma ressignificar a nossa vida, é necessário um autocuidado, é necessário nós nos cuidarmos, né, emocionalmente, fisicamente, praticar algo que nos traga alegria, deixar a tristeza de lado, porque a pessoa que se sente abandonada é triste, como você já disse, traz tristeza para a sua alma. Mas se ela buscar um autocuidado, a ter um autocuidado, a buscar a fazer alguma atividade que lhe traga alegria, que lhe traga prazer, isso já vai trazendo mudança para a sua própria vida, trazendo alegria. Verdade. Olha a diferença, né, Bel? Chega a ser prazeroso ouvir, trazendo alegria. Tem comentários aqui na live que estão se identificando. Isso é bom, porque quanto mais nós vamos abrindo os nossos olhos, nós vamos reconhecendo o lugar que nós estamos. E a questão é justamente essa, tudo está dentro de nós. Muitas das vezes nós passamos a vida procurando fora, igual o dependente, ele procura no outro. Mas como a Bel trouxe aqui maravilhosamente bem, olha os passos que você precisa. Primeiramente, amor próprio. Porque se você se sente tão abandonado a ponto de que ninguém possa te amar, você não vê amor em você. Mas olha que lindo isso. Deus ama você. Tanto que ele fez um sacrifício. E se Deus leva feridas
desse sacrifício, porque nós não vamos levar também. E olhar para isso, trazer para a consciência é justamente isso, olhar para as minhas feridas e ver de onde eu saí, por onde eu passei, honrar isso. Só que olhar com leveza. Essas feridas não precisa te enterrar, não é, Bel? E a questão Uhum. desse autocuidado, ele é justamente para isso, é trazer o que está no inconsciente, porque quando está no inconsciente você não tem compreensão, só que ele está ali, governando sua vida. Igual, por exemplo, se você não vê esse medo, você precisa compreender que você não está sendo você mesmo. Só que você está sendo guiado pela sua ferida, ou seja, a sua ferida está prevalecendo na sua vida. Então, tem como você ter alegria? Olha só, a sua essência está sendo sufocada. Só que diante desse compromisso que você faz consigo mesmo, que é ter esse autocuidado, esse olhar, porque quando você começa a ter compreensão, ele sai do inconsciente e vem para o consciente. Quando vem para o consciente, eu posso tratar. Só que tem coisas que você não pode fazer sozinho. Você precisa de alguém para te auxiliar, para te direcionar. Só que você também tem que se comprometer. Porque é daqui, é o meu mover. Se eu não saio do meu lugar, ninguém mais pode fazer. Então, não vai ser benéfico eu continuar me abandonando e culpando os outros. Porque não me amam, porque não me olham. Mas e eu? Autoresponsabilidade. Dói, dói. Muitas pessoas, quando vêm para terapia, leva tempo para assimilar isso. Porque autorresponsabilidade é preciso coragem. Muitas das vezes nós não temos coragem de olhar que nós nos abandonamos. Dói muito. É uma dor terrível, mas é possível. Porque no momento em que eu trago para a consciência, eu posso tocar. O inconsciente é escuro, eu não posso ver, eu não sei o que está me comandando. Entende? Como isso é forte. Mas quando eu tenho consciência, eu tenho autorresponsabilidade, eu posso fazer. Mas eu preciso querer. Não é fácil reconhecer. Nós já passamos por essas feridas, né, Bel? Cada um de nós que estamos aqui temos feridas. Muitas pessoas estão aqui se identificando. Se está se identificando é porque está vindo para a consciência. Isso é bom. Dói, mas é bom. É aquela coisa que a gente sempre diz. Qual dor você quer carregar? A de ficar no escuro ou de vir para o claro ver, mas ter uma direção? Porque o que está no escuro você não tem direção. Aí você passa a vida colocando debaixo do tapete. Adriana, ontem não, segunda-feira, eu atendi, né, uma cliente e ela disse assim para mim: "Você sabe, eu não sei o que você fala que parece que muda. Estou tendo uma mudança", e ela contando, né? E eu falei assim: "Não, não é a minha fala, não sou eu." Eu falei assim: "É você." Por quê? Porque quando eu atendo ela, eu deixo tarefas para ela fazer, né? Uhum. Tenho deixado tarefas para ela fazer. E ela faz, ela se esforça, ela faz. Tem algo assim, ela fala assim: "Eu não consigo falar." Eu falei assim: "Mas então, hoje, essa tarefa, essa semana, vai você falar." Ensinava ela a conversar com outras pessoas. E ela falou assim: "Eu consegui, agora eu de primeiro eu não consegui olhar nem para cima. E agora eu estou olhando assim e perguntando para as pessoas mais velhas, mais adultas, e eu não conseguia fazer isso. E agora eu consigo. Eu não sei o que você faz." Eu falei assim: "Não sou eu, é você. Eu só falo para Exatamente. você fazer e você toma atitude. Você tem tomado a atitude de querer mudar, de ser curada, de se levantar." Ela era cheia de traumas, né? E o Senhor está curando ela, mas ela está se esforçando. Ela faz as tarefas com prazer. Se ela está triste, ela manda algum recado para mim, eu falo com ela. Então, ela se esforça para ter uma mudança, para ter uma cura na sua vida. A cura do abandono, a cura da rejeição, tantos traumas.
mas ela se esforça. E eu disse para ela assim, olha, a Bíblia, ela é toda uma terapia. Jesus mesmo falou que aquele homem que ouve a minha palavra e coloca em prática, e pratica, é como um homem que constrói a sua casa na rocha. Vêm as tempestades, vêm os ventos, vêm os ventos fortes, a chuva, a casa permanece firme, permanece no seu lugar. Mas o homem que ouve a minha palavra e não pratica é como um homem que constrói a sua casa na areia, que vem um vendaval, vem a chuva e a casa cai. Eu falei para ela, você está construindo a sua casa na rocha. Né? Ela está ouvindo a palavra, porque além das tarefas, a gente conversa com ela, fala da palavra de Deus, ela é conhecedora da palavra de Deus. Eu falei assim, você está colocando em prática, e isso está fazendo com que a sua casa permaneça firme, não se abale com vento, com chuva, com tempestade. É assim na nossa vida. Quando nós buscamos a nossa cura, quando nós queremos e nos esforçamos para colocar em prática aquilo que nós ouvimos, há uma mudança. A casa fica firme, vem as tempestades, vem as dificuldades, que Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e você vai vencer também. Então, no mundo, nós somos sujeitos a tantas feridas, a tantos precalços na nossa vida. Mas se nós buscarmos a cura, se nós confiarmos no Senhor, se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, certamente que as tempestades virão, mas nós estaremos ali firme. E eu já tenho percebido isso na minha vida, tenho um testemunho na minha vida, que veio as tempestades, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, mesmo na psicanálise, vem, né, aquele momento difícil que a mente da gente olha a circunstância e parece que vai se abalar, mas a gente permanece ali firme, confiando que vai passar, que coloca as emoções no lugar, não é mesmo, Adriana? A gente consegue lidar com as nossas emoções, lidar com as nossas dores, quando nós ouvimos, buscamos a cura e colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Exatamente. E olha só, nós somos seres emocionais. Então não tem como ter uma autocobrança, aquela autocrítica, porque eu não posso ficar assim, porque eu não posso me sentir assim. Isso já vem, olha só, são traços que vêm da infância, porque nós não somos ensinados a lidar com o nosso emocional. Entende lá o inconsciente? Tudo preto. Então, se você não se reconhece, não sabe lidar com as suas próprias emoções, então fica bem difícil, né? E é justamente isso. Quando você olha para isso, você traz resiliência emocional. E o que é resiliência? É a habilidade de nós praticarmos positivamente, reagir positivamente frente a um problema, à adversidade, sabendo conduzir a situação de forma a não se abalar com o acontecimento e seguir em frente. E é exatamente isso. Jesus deixou bem claro ali. No mundo tereis aflições. Nós vamos passar por muitas dificuldades, mas quando nós construímos resiliência emocional, o problema não acaba, mas a partir daí, a maneira que eu vejo esse problema, a maneira que eu aprendo a conduzir as minhas emoções é que fazem a diferença. Verdade. Porque é como eu citei, Jesus ele sofreu todas as dores e ficaram as cicatrizes. Nós passamos por dores, muitas abandono, difícil cicatrizar, demora para cicatrizar, mas elas ficam. Nós não vamos nos esquecer daquilo que nós passamos. Vai ficar as cicatrizes, mas elas já não doem mais. Elas já não doem mais. A dor do abandono, se nós buscamos a cura, buscamos a libertação, nós podemos até nos lembrar de algo passado,
que aconteceu um abandono, um descuido, um descaso, mas as dores já não nos ferirão mais, né? A lembrança do que nós passamos não nos vai ferir mais, não nos vai deixar presos mais aquelas emoções ruins, né? Nós vamos estar direcionando as nossas emoções, saber que lá no passado foi de uma maneira, hoje é de outra maneira, eu tenho conhecimento, eu tenho valor, eu vou saber lidar com as minhas emoções, com as minhas dores. Não vai ser tão intensa e sem conhecimento, como você já falou aqui. Muitas vezes nós temos emoções, sentimentos e dores, não sabemos de onde ela vem, o porquê que elas vêm. Mas quando nós temos esse autoconhecimento e sabemos de onde ela vem e buscamos tratar e curar, há uma diferença, né? Vem a cura para as nossas vidas. Exatamente, nada melhor do que isso, que o enfrentamento, né, Bel? Você reconhecer de onde vêm essas feridas. Muitas das vezes nem foi na infância, mas foi durante a vida, né? Muitas pessoas são abandonadas por parceiros, né? Então fica ali uma ferida. Mas independente de onde foi que ela nasceu, você pode olhar para ela e cuidar. E uma coisa que assim a gente gosta de deixar muito claro é: tenha paciência consigo mesmo e respeite o seu tempo. Não queira resolver as coisas para ontem. Porque olha só quantos anos você passou nessa negação e nesse escuro. Aí, de repente, quando vem a luz, você começa a ver, você quer resolver logo, mas não é assim que funciona. Então, nós precisamos respeitar o nosso tempo, ter compaixão de nós, porque esse tempo que vai ser para reaprender, você até agora, muitas das vezes, nem sabe o que são as emoções, o que elas fazem. Então, você vai precisar aprender, você precisa dar tempo para o seu cérebro, todo o seu mecanismo e começar a identificar a nova rotina, a nova rota, não é, Bel? Porque muitas das vezes as pessoas desistem porque eu descobri uma ferida, eu vou cuidar, mas não está tendo resultado, então eu deixo. Não, não é assim. No momento que você olha, não desista. Porque do mesmo jeito que você levou um tempo para construir essa vida que você leva hoje, você vai levar um tempo para reconstruir. Só que mesmo assim, ainda é mais rápido. O nosso cérebro, ele é incrível, isso se chama neuroplasticidade. É a capacidade incrível que ele tem de regenerar. Ele vai nós vamos trabalhar isso, né, Bel? Aquela dor lá, ela não vai ser apagada porque nós não temos amnésia. Mas nós podemos ressignificar isso, que é dar um novo olhar, e a partir dali você não sente mais aquela dor. Nós vamos esquecer? Não. Vai deixar de doer? Nem sempre. Tem coisa que você vai levar para a vida porque é a sua história, é a sua base. Mas não vai ser essa dor que você leva hoje e não vai deixar te travando como você está hoje. É diferente. Verdade. Esses dias atendi uma jovem, nosso tempo já foi, vou falar rapidinho. Dá para falar mais um pouquinho. Ela estava assim, tinha sofrido um abandono e estava se sentindo assim, no último, rejeitada e abandonada. E nós fomos conversando, né, no manejo, e levei ela, aquela criança. Quando ela era criança, foi abandonada pela mãe, e depois ela sofreu o abandono do pai. E ali ela pôde olhar aquela criança, ela falou assim, olha que essa criança, na hora do manejo, ela falou assim, veja os sentimentos dessa criança, o que ela estava precisando naquele momento que o seu pai foi embora. Ela se sentiu sozinha, ela chorava e ela assim, sozinha, se sentindo abandonada, e depois a mãe. Então ela percebeu, naquele manejo ali, ela percebeu que toda aquela dor da rejeição, e ela me dizia assim, não é que eu goste tanto da pessoa que me abandonou, é que eu não consigo ser rejeitada.
Eu não consigo ser abandonada. Isso me doeu muito de eu ser abandonada. Eu não queria que ser abandonada. E quando ela voltou lá na sua infância e viu que aquela dor do abandono que ela não queria sentir mais, era porque lá na sua criança ela tinha sido abandonada e ela pôde abraçar aquela criança. Foi tremendo ver isso, porque foi uma virada de chave na vida dela. Foi uma virada de chave. Ela falou assim: nossa, eu nunca pensei que seria isso. Mas é isso um medo, porque não era um sentimento de amor, era um medo de ser abandonada. Era o meu medo de ser abandonada. Então, na depressão que ela estava entrando ali por causa daquele abandono, foi uma virada de chave. Ela descobriu que essa dor vinha de lá de trás e ela poder abraçar a criança dela. Ela falou: abraça essa criança que foi abandonada, ela está precisando de um abraço. Ela estava se sentindo sozinha, ninguém abraçou, ninguém acolheu, acolhe ela agora. Foi lindo demais ver. E ela fala assim: foi uma virada de chave na minha vida. É a Então, parte. a, a esperança, né? A esperança, digo, a esperança para a dor do abandono, da rejeição, e ninguém culpe o outro, que cada um tem a sua razão, o que fez, o que aconteceu. Não se culpe a si mesmo de ter sido abandonado, mas se ame, se abrace, se acolha e se sinta acolhido por Deus, que na palavra de Deus diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas ainda que ela venha se esquecer, eu jamais te esquecerei, diz a palavra de Deus. Então, que esse sentimento, se você que está aqui ouvindo essa live tem sentimento de abandono, sinta-se acolhida por nós, né, Adriana? Estamos acolhendo vocês, amando vocês, e vocês se acolham essa criança que pode estar ferida aí dentro de você. E receba a cura em nome de Jesus. Exatamente. E essa é uma das questões assim incríveis de uma terapia cristã. Porque dentro da religião, muitas das vezes, esse lado emocional não é valorizado. Foi ensinado, né, que não precisava ser olhado. Mas tudo está dentro da palavra de Deus. Não existe ciência sem a fé. Então, o Tudo. pilar da terapia, da base cristã, é isso. Trazer essa base com Deus. Porque sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós estamos aqui. E a parte que você disse da ressignificação, né? Em terapia, isso é incrível. Nós saímos curados a cada sessão que nós fazemos. Você levar aquela pessoa lá atrás, que até enquanto estava escuro, né? O inconsciente. Por que eu sinto essa dor? Quando ela vai lá atrás, vê aquela criança, dá nome para o que sente, que é isso que nós fazemos, nós nomeamos. Você se liberta, porque você põe para fora, porque aquela criança, ela não sabia o que ela estava sentindo, mas ela ficou com aquela dor e levou. Só que agora você, adulto, você pode nomear, sentir, colocar para fora e a partir disso dar um novo significado. Isso é cura. E é passo por passo. Então, respeite seu tempo e se dê essa chance de se olhar, de vencer isso, porque como a Bel trouxe, Deus não abandona. E Deus é a nossa base sempre. Para quem tem fé, para quem é cristão, procure uma ajuda cristã, porque você vai estar sendo ressignificado dentro da palavra. Deus deixou a medicina, Deus deixou a ciência para isso, para ele usar dentro do reino dele. E se a igreja está doente, quem que precisa ser curado? É lá fora? Você tem que procurar cura aí dentro, de onde você está. Só que você precisa crer, né, Bel? Verdade, verdade. Tem que crer e buscar mesmo a cura. Desejar.
Muitas vezes nós culpamos os outros pelas nossas dores e esquecemos de buscar a nossa cura. Pode ser difícil? Pode, né? Como você já disse, nem sempre é rápido, há tempo, mas ela é possível. É possível nós nos livrarmos de sentimentos que trazem tanta tristeza, trazem tantas dores para a nossa vida e tantas consequências também. A gente vê que o sentimento do abandono, ele leva a um sentimento de destruição, buscas, muitas vezes erradas nas nossas vidas, por um sentimento que nós desconhecemos. Sim, exatamente. Então, para encerrar, Bel, eu deixo uma mensagem. Você que sente a necessidade muito de estar ali, sentir esse amor, esse afeto, esse aconchego, só que é uma dependência extrema, saiba que você é capaz. Você é capaz de praticar a solitude. Você não vai ser abandonado, mas você precisa olhar para isso e sair dessa dor. E você que foge de pessoas, muitas das vezes a dor do abandono ele vai para um isolamento social. Então você que tem medo de confiar nas pessoas, tem medo de estar com as pessoas, abra seu coração, porque essa dor precisa sair daí. As pessoas, nem todas vão decepcionar você, mas a maneira que você olha para elas é que faz a diferença. E nós somos seres dependentes, sim, mas nós precisamos ser dependentes saudáveis. A dependência maior tem que vir de Deus, porque Deus é o único que supre todas as nossas necessidades. Mas Ele ensina. Deus não vai dar na tua mão, mas Ele vai colocar pessoas para te direcionar. Então, abrace e acolhe cada direcionamento que Deus colocar na sua vida. Bel, você quer encerrar também? Para encerrar, há um versículo da palavra de Deus que fala assim, que nós devemos amar o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, e o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós olhamos primeiramente o próximo e esquecemos de olhar para nós mesmos. Quando nós nos amamos, nós amamos o próximo também. Então, muitas vezes nós olhamos só o próximo, não, eu tenho como um mandamento, né? Como é um mandamento, eu vou cumprir o mandamento, vou amar o próximo. Mas se esquece que para amar o próximo, tem que amar como a mim mesmo. Se eu não me amar a mim mesmo, como eu vou amar o próximo? Então, que nós possamos amar e acolher aqueles que precisam, e acolher a nossa criança. Sempre falo isso, eu amo falar isso, ia pegar minha bonequinha para mostrar. Mas amar a nossa criança, né, Adriana? Sim, Nos amar. exatamente. Acolher a nossa criança interior, trazer a cura para ela e falar para ela, ela não está sozinha. Ela cresceu e venceu muitos obstáculos e vai vencer muito mais. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Obrigado por vocês estar aqui. Obrigada, Rai. A Rai está aqui conosco. Fico feliz de você estar aqui, tá bom, Rai? Espero que essa live tenha edificado as suas vidas. E na próxima quarta-feira nós estaremos aqui novamente com vocês. Convide outras pessoas, mande um aviãozinho, né? Se essa live te abençoou, esteja abençoando outras vidas em nome de Jesus. Obrigada, Adriana. Tudo de bom para vocês. Um bom final de semana em nome de Jesus. Amém. Igualmente, pessoal, Deus abençoe a cada um. E vamos seguir aí. Não se abandonem. Como a Bel trouxe, pega essa criança, ela está aí dentro. Mas não abandone ela. Gente, Deus abençoe. Qualquer coisa, nos chame no privado. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para auxiliar. Então, Isso. qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aí, né, Bel? Isso. Pode nos chamar em nome de Jesus. Deus abençoe cada um e fiquem com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem, em nome de Jesus.